Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 13 horas 25 minutos deste 21 de agosto de 2015. Começa agora o Café Missioneiro, fazendo companhia para o rádio ouvinte e o internauta nesse pós-almoço. Muita gente me pergunta qual o horário da reprise do Café Missioneiro na NHTV. A partir das 20 horas, todos os dias, quem nos ouve pode também nos assistir esses bate-papos aqui que rolam sempre logo depois da 1. Hoje, na sexta-feira, marca a volta de Zé Roberto de Oliveira, que é o programa, praticamente um mês aqui afastado, e ele está aqui ansioso olhando para o relógio porque o programa será mais condensado hoje aqui. Ele tem um compromisso na região. Boa tarde, Zé. Tudo tranquilo contigo? Agora, tudo tranquilo contigo? Tudo bem, né? Depois de um procedimento lá, essa questão do coração, botei um stent lá e andava com pressão alta e tal, e daí fazendo exame, até chegaram à conclusão que precisava fazer isso, foi feito, né? Então daí passei ali uma semana um pouco mais tranquilo, mas depois continuou correndo pela região, um monte de coisa acontecendo, né? Então, projetos, tem 2 editais importantes do Estado que estão andando, né? Apesar da crise do Estado, tem dois editais, que é o dinheiro do Banco Mundial. Então a região está correndo atrás, nós estamos trabalhando um projeto que é criar a rede missioneira de distribuição da produção, né, da agricultura familiar, né? Nossa, se a gente botar junto São Borja, somos 310 mil habitantes. Então, a ideia é de que aquilo que se produza em cada rincão possa vir para esses lugares maiores e menores, seja para toda a região, aonde o que sobra num lugar possa ser vendido no outro e que essa quantidade grande de consumidores que nós temos na região, obviamente sirva também para um processo de desenvolvimento regional. Aquela ideia já velha, pesquisada e que hoje são 2,5 milhões de reais por dia que nós acabamos mandando para outras regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil, que esse dinheiro possa, pelo menos percentualmente, ficar algo aqui na região, algo importante, que gere emprego, gere renda, né? O balanço de pagamentos nosso é muito negativo nesse setor, né? A gente acaba tirando dinheiro, digamos, de outros setores da economia para o setor da alimentação, e esse setor ele poderia ser, se nós quiséssemos, um setor muito importante regional. O que me chamou a atenção, na quarta-feira ocorreu a votação das prioridades regionais aí, através do Cored. A gente até fez uma entrevista com o presidente, com o coordenador regional aí. Das 6 prioridades secundárias, aquelas que não são de saúde e nem de educação, das 6, 5 eram ligadas ao setor primário, à agricultura familiar. Eu gostaria da tua consideração em relação a isso, se finalmente a região como um todo passou a pensar isso sim como uma prioridade, porque as cédulas dos anos anteriores elas não eram tão direcionadas para a agricultura familiar. Aconteceu algo bem importante nessa edição, que a gente já vinha pedindo. Eu venho lidando com o Cored desde 93. Né? E nós tínhamos um problema que não era, na verdade, um problema. Por exemplo, a Brigada Militar anteriormente esse assunto era quem puxava o processo. Tal. Com a saída da Brigada, obviamente que a região ela passou a tematizar elementos mais próprios da região. Sim. Né? Então nós temos dificuldades, obviamente, nesse setor primário. Nós estamos talvez com a maior de todas as crises históricas nossas. Dia 11 de setembro agora nós vamos fazer um grande evento onde prefeitos, secretários, produtores de leite, produtores de alimentos da região das Missões, nós vamos fazer um grande encontro, onde deve ter mais de 400, 500 pessoas, devem se reunir nesse grande evento, vai ser lá na MM, lá em Cerro Largo, né?
Para quê? Exatamente para discutir. Hoje há uma crise fundamental, por exemplo, no setor do leite, as empresas não estão querendo mais pegar leite de quem produz menos de 100 litros dia. Sim. Às vezes alguém, por exemplo, que está numa linha ruim de pegar, pode produzir 200, 300 litros dia, eles também não querem pegar. Com a Eles questão querem de logística, eles querem uma linha... logística e de lucro mesmo, ponto final, né? Então, o que acontece? Quer dizer, com essa desarticulação, há quem calcule milhares e milhares de pessoas da região que não terão como ganhar dinheiro. E essa entrou como uma das prioridades da bacia leiteira. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Então, é preciso que a região tenha consciência e que comece a trabalhar, talvez, com aquilo que mais nós tenhamos batido até hoje aqui, que é a questão do planejamento regional, que é porque o CORED, território, que são temas, né, institucionalizados, o CORED pelo Estado do Rio Grande do Sul e os territórios pelo governo federal, de como enxerga a região, né, precisam basicamente ter um grande plano de desenvolvimento. E para tanto nós mesmos temos que definir. Sim, mas aí não de uma forma com esses interesses de grupos ou coisa assim. Perfeito. Né? Então, o ideal é exatamente isso. O ideal é o quê? Mas veja, que uma coisa é você ficar decidindo dinheiros pequenos, porque na verdade o que se decidiu agora é um dinheiro pequeno. É um dinheiro pequeno. Né? No território também teve uma grande reunião, a região está criando todo um processo de inspeção dessa questão, que é um dos grandes nós que nós temos para desenvolver a questão do alimento, que é a questão da inspeção. Então, no território também se decidiu isso agora regionalmente, ou seja, todo mundo está indo para o mesmo caminho. Agora, qual é o problema? O maior de todos os problemas é que a região até hoje não parou, as pessoas que estão nos ouvindo não pararam para discutir o que é que eu quero para a região. O que me interessa? O que me interessa e para que rumo eu quero tocar essa região. Há uma esperança inútil de que os prefeitos vão resolver esta causa. Claro. Né? Quer dizer, não existe isso. Né? Então, o que precisa? A sociedade, de uma maneira coletiva, de uma forma dentro de um capital social forte, né, de união mesmo, precisa começar a trabalhar esses fóruns, digamos, nos seus instrumentos que nós temos. Ou seja, lá na empresa, ali no CDL, na CISA, no Cindy Lojas, em cada lugar, na universidade. Quer dizer, o conjunto da sociedade tem que discutir o que nós queremos para Santo Ângelo e para as missões daqui a 4 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos. Né? O que nós queremos para nós? Nós queremos, por exemplo, tu quer que tua filha esteja aqui ainda, ou queremos remetê-la para Porto Alegre, São Paulo, ou Caxias, ou como está acontecendo hoje. Quer dizer, se nós queremos que os nossos filhos continuem aqui na região, é preciso estratégia de geração de emprego, renda adequada. Outra coisa, não é só emprego. Não é emprego de 800 pila por mês. Nós precisamos de empregos de valor, como diz as teses econômicas dizem muito claramente isso. Se você quer um lugar que desenvolva, que tenha rendas importantes, você precisa mais do que emprego. Você precisa de empregos importantes, que paguem bem e que as pessoas possam ter vida plena, vida boa, né? Então, esse debate todo está acontecendo na região, então tem muita coisa, há um debate, mas todavia nós até agora não criamos ainda um fórum que possa realmente debater profundamente o que cada um quer e que as pessoas se sintam daí não outra coisa também, que não seja partidário isso. Não, eu sou daqui, sou de lá, então eu vou se é da minha gente. Deixa eu te contar rapidinho aqui. Na terça-feira eu fiz um diálogo aqui com o responsável pelo CORED e provoquei ele no sentido de que ele era um político sem ser político. E pedi para ele que ele tentasse me descrever como que é ele chegar numa determinada prefeitura da região, cujo prefeito pertence a um determinado partido, e como que era essa relação, né, do fato de ele não ser um político e estar envolvido com os políticos com essas partidarizações que existem por aí.
né, de crítica daí ao governo do estado, ou crítica ao governo federal, ou apoio, enfim. E foi muito interessante, porque ele acaba por receber confidências que não se faz para o antagonista político, ou segredo. E daí, agora eu te pergunto, a política não acaba por prejudicar, então, todo esse processo? Eu tenho falado não, porque veja, você mesmo indicou que todo o processo de interlocução é política. Uhum. Esse é o problema. Qual é o problema? Eu te digo, qual é o problema da política? Minha análise do José Roberto. Uhum. De alguém que já foi político, já andou por aí pedindo voto, essas coisas todas. O grande problema da política é o voto. Mas ele é apontado como a grande, como o grande caminho, como o grande instrumento, Zé? Sim, perfeito. Mas veja, é pelo voto que as pessoas se corrompem. Para se conseguir o voto. Perfeito. É pelo voto que acontecem as maiores barbaridades. Tá, mas e qual é a saída, Zé? A saída está na educação. É a saída para tudo. Se você fizer uma pesquisa e observar os nossos números no setor educacional, a nossa região é um dos piores, os números nossos do setor educacional, né, naqueles exames nacionais, aquelas coisas lá, é muito ruim. Nós temos algumas notas de matemática, português, assim, os sinais são muito ruins nossos. Bom, isso reflete o quê? Obviamente, numa sociedade. Nós temos municípios ainda hoje com percentuais, por exemplo, de 12% a 13% ainda de analfabetos em alguns municípios missioneiros. Ou seja, com perdão, né, eu vou usar uma expressão, são números africanos. Com perdão, né, os africanos, né, de dizer isso. Mas por quê? Porque isso mexe com a gente, né? Então, veja, essas coisas é que deveriam estar sendo pensadas. Só o que aconteceu? Nós criamos no último período um modelo individualista em que está todo mundo se lixando para os outros e só importa o eu nesse processo. Eu, a minha família, meu carro novo, a minha casa nova, eu. Então, quando nós perdemos o senso do coletivo, nós perdemos o senso do nós. E daí é la muerte. José Roberto de Oliveira, neste primeiro bloco aqui no Café Missioneiro. E em seguida a gente retorna para falar de um evento que acontece na semana que vem em São Miguel das Missões, envolvendo a Pousada das Missões. Nós já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. 13h43, um bloquinho curtinho aqui para terminar o Café Missioneiro. Quase todo mundo sabe que o Zé Roberto tem esse envolvimento com a Pousada das Missões, que está comemorando 16 anos nesse fim de agosto. E na semana que vem, na quarta e na quinta-feira, está previsto um evento lá sobre o uso de ervas medicinais, enfim, toda uma programação denominada Semana Mística. Explica para nós isso que saiu de dentro da tua cabeça, José Roberto Oliveira. É que isso já faz algum tempo, né? Quando eu tive uma ligação com São Miguel, fui vice-prefeito lá e desde 99 sou sócio da Pousada das Missões. E quando eu tive essa oportunidade de mergulhar mais no mundo miguelino lá, eu descobri 70 benzedores em São Miguel. Só em São Miguel? Só em São Miguel. Pessoal que vive no interior, ali nos distritos, nas comunidades do interior. Que origem é isso? É uma mescla entre o cristianismo e o pajeísmo, né? Então, alguns deles mais pajés,
e outros mais do cristianismo. Então, nessa mescla, vamos dizer assim, né? Por quê? Por aquilo que muitas vezes a gente já falou aqui. O processo cultural missioneiro, nunca de esquecer, vive gente aqui há 12 mil anos. Sim. Né? Antes pré-pampianos, depois com a entrada dos guaranis há 2.500 anos, depois os jesuítas há 300 e tantos anos atrás, depois expulsos os jesuítas, né? Depois da Guerra Guaranítica, essa coisa toda. Mas aquela gente nunca desapareceu. E não é de esquecer que pelo menos 8 mil anos tem uma religião que chama Opu, que é a religião dos guaranis. Né? Onde tem um pajé, onde esse pajé, digamos, é uma espécie do líder espiritual. Bom, e isto, de muitas maneiras, passou para o mundo não índio. Eu ia dizer branco aqui, mas é feio dizer, né? Então, passou para o mundo não índio. Então, chegou nos nossos dias com isso. Eu tenho certeza que tu, quando era pequeno, foi benzido por alguma véia por aí. Sim. Né? Sim, e curandeiro também, eu me lembro Não, do seu não. Eduino. Claro, seu Eduino entre lá, juízes. Entre claro. juízes. Eu fui benzido pelo seu Eduino. Né? Na drogaria de La Rue vinha muita gente desse pessoal de São Miguel comprar esses medicamentos hoje Claro, considerados fitoterápicos. populares Claro, e tudo. claro. Mas é isso. Então, o que acontece? Então, era um povo que vivia nesses rincões, e aqui em Santo Anjo, vários, todo que é lugar, aqui na Giruá. Né? Bora, então, é uma cultura super importante. Daí, fizemos um primeiro evento em São Miguel, lá, 2006, depois 2007 e 2008. O 2007 foi um evento estadual. E depois que aconteceu o evento, o Ministério da Cultura abriu um edital brasileiro sobre a manutenção da cultura brasileira. Daí eu pensei, mas eu vou escrever os benzedores, nós vamos ganhar. E ganhamos. Ganhamos um prêmio nacional e com aquele dinheiro que entrou, que na época era um bom dinheiro que entrou, acabamos fazendo um evento nacional. Né? Daí deu para qualificar, melhorar as condições, sinalizar os benzedores e tudo mais. Bom, então esse processo todo está vivo. E daquilo, como obviamente a gente também tinha um interesse, por exemplo, de valorar isso no turismo, acabamos criando um produto turístico de São Miguel, que é isso. E que vem gente de Buenos Aires, de Montevidéu, vem gente de São Paulo, vem gente do mundo inteiro. E os benzedores, eles captaram essa transformação? Foi super interessante, porque eles passaram a ser valorizados. Por exemplo, o seu Flor, que era talvez o mais ilustre que nós tivemos, ele foi reconhecido pela Zero Hora como cidadão do Rio Grande do Sul, assim, foi premiado, assim, num daqueles negócios que eles fazem lá. O seu Flor, por exemplo, teve reconhecimento nacional. Por exemplo, o Ministério da Cultura depois fez um evento no Rio de Janeiro, levaram os benzedores. O Festival Turismo de Gramado exige que anualmente os benzedores estejam presentes no evento. Por quê? Porque os agentes e operadores do Brasil querem ter o que fazer e adoram esse negócio dos benzimentos, entende? Então o que acontece? E é algo que mexe, me parece assim, com mais do que a materialidade. Acho que tem muito mais um sentido espiritual. Então acabou se tornando um produto turístico de São Miguel. Né? Bom, assim, a 40 metros da pousada tem um primeiro trabalho que se faz ali, que é no ponto de memória, que é o Walter, né, que é o cara que coordena isso. O Walter faz um ato diário lá, pajeísta, que é como os pajés guaranis que ensinaram para ele, eu estava junto, inclusive, nos dias que ensinaram isso, como se faz, por exemplo, o auto-perdão dos pecados. Às vezes a gente é cheio de pecado, né? E daí eles ensinaram, através da erva mate, que é um ritual, de como você te perdoa, né?
E é super interessante, só isso caberia um programa inteiro aqui para falar sobre isso. Bom, tá, mas essa programação vamos então procurar essa programação então que vai acontecer agora dia 26 e 27 é exatamente um resumo de tudo isso, contando a história essa do passado, de como inicia o processo dos benzedores, a primeira hora da manhã no dia 26, depois na segunda hora vem de como acontecem os rituais, né? Digamos um pouco acadêmico isso também, né? Na tarde, um encontro com os benzedores, onde eles vão estar lá benzendo e tudo mais. No outro dia da manhã, no dia 27, o uso da erva mate, de como se usa, de como os benefícios, inclusive a Emater vai estar junto, né, com um estudo profundo sobre essa questão do uso das ervas medicinais. Então, então vão ser 2 dias entre benzimentos, debates, entendimento, como funciona, como é o ritual, como é o método, né, e acima de tudo entender como isso historicamente ou milenarmente mesclou entre o pajeísmo e o cristianismo, né? Como é que chega nos dias de hoje, que era a tua pergunta que tu fizeste para mim, de como isso chega. Então isso vai estar profundamente estudado, nós teremos universidades presentes, ou seja, isso é para ser algo, digamos, bem estruturado e bem elaborado. Ok, 10:02. O Zé Roberto está nos deixando nesse momento, prometendo estar aqui sexta que vem novamente. Sim, acho que sim, mas vai dar certo. E eu também, eu prometo estar de volta na segunda-feira. Fiquem bem, tenham um final de